Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos. Para mais um vídeo, você está no Boa Noite Gigante, o último vídeo desta segunda-feira e é claro, cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Hoje foi dia de mais um treino, o último antes de enfrentar a equipe do Operário amanhã em Ponta Grossa, nesta decisão pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente vai trazer todos os detalhes de tudo o que aconteceu nesta tarde hoje. O Jorginho inclusive deu uma entrevista e falou sobre a expectativa para este jogo, que é de fato importantíssimo para que o Vasco se mantenha entre os 4 primeiros colocados da competição. A gente vai falar também sobre compra do Raniel. Torcedor, exatamente isso que vocês ouviram. O Raniel pode ser comprado pelo Vasco e permanecer no Gigante da Colina para o ano que vem. E eu já antecipo perguntando a você: você gostaria de ver o Ranisauro, o Ranigol, no elenco cruzmaltino na Série A do Campeonato Brasileiro? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Vamos falar também sobre Ricardo Sapinto, o que não falta informações importantes para você. Mas antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno, que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aqui embaixo já se inscreva para ajudar o nosso crescimento. Queremos muito chegar aí aos 69 mil inscritos, mas para isso precisamos demais da sua ajuda. Então se inscreva, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei para ajudar na divulgação deste vídeo. Principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você automaticamente fique por dentro de tudo que acontece aqui no nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos que vamos, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E eu quero iniciar aqui falando sobre como a torcida do Vasco é impressionante. Como a torcida do Vasco é apaixonada, como a torcida do Vasco carrega esse time nas costas. Pois, mais uma vez, hoje o Vasco abriu a venda de ingressos para a partida do próximo sábado contra a equipe do Novo Horizontino. E em menos de 5 horas, abriu às 10, por volta das 2h30, já havia esgotados todos os ingressos da partida. Desde arquibancada, desde social, desde VIP. Todos os ingressos para Vasco e Novo Horizontino, sábado às 6h30 da tarde, estão esgotados. Ou seja, mais uma vez, Caldeirão vai estar pulsando e empurrando, né, esses jogadores, empurrando o Raniel, empurrando o Edmar, empurrando o Anderson Conceição, empurrando o Thiago Rodrigues em busca da vitória. E a gente espera que a vitória venha a acontecer nesse próximo sábado, porque é obrigação vencer em São Januário. Mas, por enquanto, a gente ainda está focado nessa partida de amanhã contra a equipe do Operário, que é a decisão do Vasco nesta semana. O Vasco precisa vencer o Operário, torcedor. O Vasco não tem que entrar nessa partida pensando em empatar. Tem que entrar na partida pensando em vencer. O empate já aconteceu contra o Náutico nesta última semana, aliás, contra o Londrina. 1-1 ridículo em São Januário. Então, para isso, o Vasco precisa conquistar os 3 pontos amanhã em Ponta Grossa. Hoje, essa 33ª rodada já começa. E como eu venho fazendo, eu vou chegar ao lado aqui para vocês darem uma olhada nas partidas que vão acontecer hoje. Pois como está aparecendo, 2 jogos abrem. Guarani e Londrina, já às 8 horas da noite no Brinco de Ouro. E Sampaio Corrêa e Ponte Preta às 8 horas da noite no Castelão. Desses 4 times que jogam nesta segunda-feira à noite, 3 estão aí perto do Vasco na tabela. No caso, o Londrina é o atual 6º colocado com 46, o Sampaio Corrêa é o 9º colocado com 45 e a Ponte Preta é o 10º colocado com 46. Nenhum time vencendo ultrapassa o Vasco. O Londrina de fato chega à mesma pontuação, mas o saldo de gols ali precisaria fazer com que para o Londrina ultrapassar o Vasco, o Londrina precisaria ganhar de 9-0 hoje para ultrapassar o Gigante da Colina. Matematicamente é possível, mas a gente sabe muito bem que o Londrina não vai vencer por 9-0. Então hoje nenhum adversário ultrapassa o Vasco. O único time que tem condições de ultrapassar o Vasco na rodada é o Ituano, que joga no dia 5, ou seja, na quarta-feira, contra o Cruzeiro no Mineirão. É torcer para que o Cruzeiro possa vencer e o Ituano fique travado aí na tabela, porque é de fato hoje o único adversário que preocupa mais o Gigante da Colina. Então, o Vasco precisa focar. Volto a repetir, o Vasco precisa vencer o Operário amanhã. E hoje foi dia de treino no CT do Coritiba. Hoje o Vasco realizou esse último treino na cidade, né?
onde encerra aí a preparação para enfrentar a equipe do Operário amanhã, inclusive trazer algumas informações importantes. Vasco e Operário só se enfrentaram 3 vezes na história, foram 2 vezes ano passado e apenas uma vez esse ano. No ano passado foi 2 derrotas, uma em São Januário e outra em Ponta Grossa pelo placar de 2-0, e nesse ano o Vasco venceu em São Januário por 3-0, e a gente espera que isso venha também se repetir amanhã. E o Jorginho deu uma entrevista à Vasco TV falando sobre esse jogo. Ele foi perguntado sobre as características do Operário e ele, é claro, falou sobre isso. Deixou bem claro qual é a sua opinião e como o Vasco vai se portar amanhã em Ponta Grossa nesta decisão da Série B do Campeonato Brasileiro. Depois da chegada, né, do treinador, o retorno dele, se tornou uma equipe mais reforçada defensivamente, é uma equipe que está mais equilibrada, mesmo não fazendo tantos gols assim, já tem um equilíbrio maior. A gente sabe que era uma equipe que tomava muitos gols, então mesmo jogando em casa é uma equipe que normalmente ela se defende muito bem, então a gente tem que ter todo o cuidado, tem que ter um equilíbrio também dentro do jogo, a gente procurar naturalmente vencer o jogo, mas tendo o cuidado necessário, porque o contra-ataque deles é muito rápido, eles também fazem muitas jogadas, muitas ligações diretas, né, defesa para o ataque, com bolas em profundidade, e a gente vai ter que estar bastante atento em relação a isso. É um jogo que eles estão querendo sair da zona de rebaixamento, e a gente naturalmente se manter no G4, então eu creio que vai ser um bom jogo. Então, como vocês viram aí, né, o Jorginho deixou bem claro que o Operário é uma equipe que se defende bem, é uma equipe muito qualificada, mudou o treinador e vem evoluindo na tabela, precisa vencer. Isso eu venho tocando no ponto para vocês durante toda a semana. O Operário está na 18ª colocação e precisa vencer essa partida dentro de casa para sair do Z4 e quebrar, né, realmente tirar essa chance de cair para a Série C do Campeonato Brasileiro. Porém, enquanto o Operário vive essa pressão de sair do Z4, o Vasco vive uma pressão para não sair do G4. O Jorginho falou também sobre isso durante essa entrevista coletiva. Ele disse que às vezes, no caso dos torcedores, o elenco inverte um pouco o papel da situação, pois aqueles que estão chegando no G4 estão eufóricos, no caso Ituano, Londrina, aquelas equipes que estão ali embaixo, enquanto o Vasco vive uma certa pressão com medo de sair. Ele falou, a gente está no G4, a gente tem que ficar tranquilo. Porém, Jorginho, eu antes de mostrar o que você falou, eu já te aviso, o grande problema é esses times estão eufóricos porque estão numa ascensão, eles estão vencendo as últimas partidas, então essa euforia é normal. Enquanto o Vasco não vence, enquanto o Vasco não produz, enquanto o Vasco empatou mais uma dentro de casa. Então é claro que essa pressão vai surgir, é claro que esse medo de sair do G4, vai surgir, enquanto os que estão lá embaixo ficam animados, sabendo que há a possibilidade de buscar essa 4ª vaga com relação à elite do futebol brasileiro. Mas dê uma olhada aí nas palavras do técnico Jorginho e a confiança que ele mantém ainda com relação ao acesso à elite do futebol brasileiro. Exatamente, eu acho que às vezes a gente inverte um pouquinho os papéis, né? Aqueles que estão chegando ali no G4 estão todos eufóricos, e a gente que está no G4, a gente de repente fica com uma certa pressão. A gente está no G4 e a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo. A gente sabe também do poder que a gente tem dentro da nossa casa. A nossa torcida tem sido fundamental, o nosso torcedor tem nos ajudado bastante, e agora a gente vai naturalmente em busca de um resultado importante fora de casa. Nós sabemos, né, falamos o quanto é difícil jogar aqui contra o Operário, é uma equipe muito forte, fisicamente muito forte, mas a gente sabe que tem condições de ganhar o jogo aqui. E aí, torcedor, você também confia nesse acesso? Deixe a sua opinião aí nos comentários. O certo é amanhã é dia de decisão e, é claro, a gente vai estar trazendo todas as notícias para vocês aqui no Acorda Vascão, no Fala Gigante, no pós-jogo, sempre com bastante informação e novidade para você. E antes de entrar no assunto aqui sobre Raniel, eu quero falar sobre o Ricardo Sapinto, ex-técnico do Vasco da Gama, um português que passou pelo Gigante da Colina no ano de 2020 e hoje se encontra no Esteghlal, acho que é assim que se fala, lá do Irã. E antes de trazer para vocês o que aconteceu, eu quero dar a minha opinião, porque é de fato surreal, gente, como os políticos do Vasco, como o Vasco era uma bagunça. Pois eu fiquei pensando, quando eu li essa notícia, falei, o Vasco, há 2 anos atrás, estava trazendo um técnico que hoje está no futebol do Irã.
Qual o fundamento que naquela época a gestão Alexandre Campelo e do Zé do Táxi, que era o VP de futebol, tiveram para trazer o Ricardo Sapinto? Qual o fundamento? Qual a ideia? Qual o tato de gestão que eles tiveram para ter essa sugestão, essa invenção impressionante de trazer um técnico que não conhecia o futebol brasileiro, nunca trabalhou no Brasil, para livrar o Vasco no rebaixamento? Mas, enfim, e aí fica nítido, através da atitude do Ricardo Sapinto e do momento em que ele está, que realmente era uma gestão, aquela do Campelo, completamente ridicularizada, completamente incapaz de gerir o Vasco da Gama, e o porquê hoje a gente se encontra nessa situação deplorável na Série B por erros que aconteceram nestes últimos anos. E o Ricardo Sapinto, ontem, teve problema no futebol do Irã. Ele ficou muito irritado ao ser expulso. Tá aparecendo aí nas imagens para vocês. Ele foi expulso e simplesmente partiu para cima do árbitro em uma partida do campeonato iraniano. Membros, inclusive, da comissão técnica e um jogador do clube tentaram acalmar o Ricardo Sapinto, mas ele estava muito incomodado e chegou até a partir, né, em direção aí a membros do próprio rival, adversário do clube do Irã na partida, e aos membros da comissão de arbitragem. Depois de muita insistência, ele acabou saindo do campo, a equipe dele venceu, é a vice-líder do campeonato nesse momento, mas é a situação patética que um técnico que passou pelo Vasco em 2020, um momento claro, né, que realmente ficava evidenciado que o Vasco não tinha condições de gerir um clube com as pessoas que estavam liderando o clube naquele momento, e a gente vê através dessas atitudes do ex-técnico do Vasco qual o caminho que o nosso clube estava tomando nestes últimos anos. Patético a situação aí do Ricardo Sapinto, e patético ainda mais a saber que ele já esteve comandando o Vasco da Gama há apenas 2 anos atrás. Mas enfim, deixe aí a sua opinião nos comentários sobre o que você achou do Ricardo Sapinto. E para finalizar o vídeo, eu quero falar aqui sobre Raniel, pois sim, torcedor, há a possibilidade do Vasco comprar o Raniel para a próxima temporada. Mas calma que não é nada certo. Por que eu estou falando isso? Pois o Santos, nesse ano, contratou o lateral direito Natan. O Natan era um atleta que estava no Braga de Portugal e foi comprado pelo Santos, porém o Braga tinha uma dívida com o Vasco da Gama. E essa dívida do Braga foi transferida para o Vasco. Perdão, aliás, não é do Braga, é do Boa Vista. Essa dívida do Boa Vista foi transferida para o Vasco. Ou seja, a dívida antes do clube português com o Vasco, hoje é do Santos com o Vasco. E essa dívida é exatamente o mesmo valor do passe do Raniel, 6 milhões de reais. E o que o Santos pensou no meio do ano quando contratou o Natan? A gente vai trazer o Natan, Raniel está se destacando pelo Vasco, no final da temporada o Raniel segue no Vasco da Gama, a gente não pede um valor por ele e a gente fica com o Natan de graça. Isso estava no imaginário do Santos. O Santos assumiu essa dívida já pensando que isso poderia acontecer. Porém, torcedor, hoje a situação é a seguinte: Raniel está longe de agradar ao Vasco e possivelmente não deve ficar em 2023. É isso que pelo menos a gente torce, né? Porque houve um acordo entre Santos e Vasco para acertar esse valor de 6 milhões de reais. E no caso a permanência do Raniel quebrar ali, né? Não considerar a dívida com o Natan. Então houve um acordo, querendo ou não, com Vasco e Santos. Agora, se esse acordo será cumprido, parte da diretoria do Vasco para a próxima temporada. O centroavante alternou-se em bons e maus momentos. Hoje é o melhor centroavante do elenco. É ruim, mas é o melhor. E tem 15 gols em 42 partidas na temporada. Recentemente, ele ganhou a confiança do Jorginho, mas por parte da torcida tem total desconfiança, ainda mais após a atuação vergonhosa contra o Londrina nessa última quinta-feira. E aí fica a pergunta para você: vale a pena fazer com que esse acordo entre Vasco e Santos venha a ser realizado? Venha a ser concretizado? No caso, o Natan fica por lá, o Santos não precisa pagar nada ao Vasco, o Vasco fica com o Raniel? Eu quero saber de você. Há um acordo entre o Clube Paulista e o Clube Carioca, e agora é esperar. Por enquanto, Raniel, volta a repetir, tem a confiança do Jorginho. A pergunta é: será que os gestores da Vasco SAF, Paulo Brax e Luiz Melo, também terão confiança no Raniel para 2023? Eu prefiro deixar que essa resposta fique com você, mas é uma situação que me preocupa, pois, na boa, sinceramente, eu, Lucas, não duvido de nada. A gente fica por aqui. Este foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo, né, desta segunda-feira, e amanhã às 7 horas, que é dia de Vasco, retornaremos aí com todas as novidades do nosso Gigante da Colina. Um grande abraço a todos, muito obrigado, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.